Muitas pessoas me julgam por eu tratar a minha mãe da forma que eu trato, por eu não querer saber da minha mãe, por eu desprezar ela. Mas só eu sei o que eu passei com a minha mãe, o tempo que eu morei na casa dela com o meu namorado. Gente, você não deve estar entendendo nada, né? Eu já comecei assim, revoltadíssima. Mas assim, gente, eu reconheço, trato a minha mãe muito mal. A minha mãe me liga, eu muitas vezes eu nem atendo. E quando ela liga, ela começa a falar as coisas, se vitimizar, ficar choramingando, falando que eu não ligo pra ela. Aí eu pego e desligo na cara dela mesmo. E quando a gente tá junta, quando ela, eu nem vou ao encontro dela, gente, porque eu tenho tanta raiva da minha mãe que eu não vou nem ao encontro dela. Ela que vem atrás de mim, não vou nem atrás dela. E quando ela vem atrás de mim, a gente começa a brigar, porque ela sempre toca no mesmo assunto, que eu sou mal educada, que eu não presto, que eu sou isso, que eu sou aquilo. E eu falo um monte de coisa pra ela, e na frente das pessoas mesmo, porque eu sou afrontosa mesmo, eu afronto mesmo ela de cara, porque tudo que ela me fez passar, gente, nossa, eu vou contar minha história pra vocês, não falar aqui de enrolação, eu vou contar logo a minha história. Quando eu conheci o Robinho, eu tinha 16 anos. E eu sempre fui muito obediente à minha mãe, muito filhinha da mamãe. A minha mãe sempre foi grudada comigo, sou filha única. E assim, todos os namoradinhos que eu arrumava, a minha mãe implicava. Todos. Não, gente, não tinha nenhum que ela gostava. Só que quando eu conheci o Robinho, e lembrando que ela expulsava todos os meus namorados, né? Só que quando eu conheci o Robinho, eu não fui nas ondas da minha mãe. Eu não fui mesmo. Eu bati de frente com ela e falei pra ela que namorava com ele sim. Não queria saber. Só que eu ainda não tinha coragem, tanta coragem de enfrentar ela mesmo assim, em tudo. Foi a única coisa que eu bati o pé foi em relação ao meu namoro com o Robinho. A minha mãe vendo que eu tava decidida que eu não ia abrir mão de ficar com o Robinho por causa dela, a minha mãe falou que eu só namoraria com ele se fosse dentro de casa. Então foi assim, a gente começou a namorar dentro de casa. Eu e o Robinho ia pra minha casa, ela não deixava eu ir na casa dele. Sair sozinha com ele, nem pensar. Ela saía comigo direto. Só que aí o Robinho ia pra minha casa, a gente sentava no sofá, ela ficava ali perto da gente de olho, não deixava a gente sair pra nenhum canto, não deixava a gente namorar direito, e essas coisas iam me cansando, só que eu não tinha coragem de ficar reclamando com a minha mãe. Porque aí o que acontece? O Robinho, ele ficava revoltadíssimo. E o Robinho batia de frente com ela, o Robinho dizia, olha, dona Ana, não tô aguentando mais, você sabe que a sua filha já vai fazer 17 anos, também não é nenhuma criança, não é de maior ainda, mas não é nenhuma criança. Eu também não sou nenhum moleque, eu trabalho. O Robinho fazia uns bicos, e mesmo assim a minha mãe chamava ele de vagabundo e tal, né? E isso deixava ele maluco. Só que eu era submissa demais à minha mãe, gente, vocês não tem noção. Eu era submissa demais. Eu não tinha coragem nem de responder ela. Assim, a única vez que eu respondi ela foi quando eu bati de frente com ela pra ficar com o Robinho. Mas eu era muito submissa à minha mãe, muito submissa. Então, como a gente já tava muito apaixonado, a gente tava se gostando muito, a gente resolveu se juntar. Só que quem disse que minha mãe deixou eu sair de casa? A minha mãe não deixou sair de casa e ameaçava que ia se tirar a vida. Não sei se eu posso falar aqui outras palavras, mas vocês entendem. Ameaçava tirar a vida, ameaçava que eu era que ela ia tirar a vida dela por minha causa, que a família toda ia ficar contra mim. E isso me deixava, sabe, paranoica, assim, eu ficava com muito medo mesmo. Aí tá certo, conversei com o Robinho, falei pra ele, e a gente teve a ideia de ficar na casa da minha mãe, a gente morar na casa da minha mãe. Eu que dei a ideia pro Robinho, porque o Robinho não queria de jeito nenhum. O Robinho queria alugar o cantinho pra gente ficar junto. Só que minha mãe não aceitava. Gente, minha mãe teve febre, pra vocês terem noção, teve febre. Aí tá certo. Só que ela foi conversar com minha mãe. Mãe, você não quer tá desse jeito porque você não quer que eu saia de casa, não é isso? E se o Robinho vier morar aqui? Ela concordou. Aí tá certo, a gente se juntou, a gente fez um almoço na casa da minha mãe pra comemorar, tava tudo bem. Passado uns dias, o Robinho já morou na nossa casa, tudo bem. Só que aí, gente, como todo casal, eu e o Robinho, a gente começou a brigar. Eu e o Robinho, a gente brigava muito mesmo. E o Robinho falava assim, não chegava a me bater, mas ele falava muito alto. E com o estresse que a minha mãe causava, porque minha mãe se metia em tudo da gente. A gente brigava, minha mãe se metia.
sabe? A minha mãe ia pra cima, ai, não sei o quê. Só que aí o Robinho começou a ficar muito estressado, e ele, quando ele fica estressado, parece que ele vai, sabe, ele grita muito. E a minha mãe começou a botar na cabeça a inventar coisas que o Robinho não falava. Tipo, eu vou acabar com sua vida. Não sei o que eu vou fazer isso. Aí a minha mãe inventava isso. Só que o Robinho não falava nada disso. Tipo, não me ameaçava me bater, tipo disso, entendeu? Só que a minha mãe inventava dizendo que sim, que ele me ameaçou, que ele ia fazer isso, que ele ia me bater, que ele ia fazer e acontecer. Ficava falando essas coisas pra toda a família. E de noite, quando a gente dormia no meu quarto. E de noite, quando a gente ia dormir, a gente sempre ia dormir discutindo. E do nada, a minha mãe empencou de dormir com a gente no meu quarto. Sem mentira nenhuma, gente. A minha mãe inventou de dormir no meu quarto e falou, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu vou dormir aqui com vocês. Gente, a minha cama não era uma cama de casal, mas era um pouquinho grande, né? Era uma cama de solteiro um pouquinho grande. Só que não cabia 3 pessoas. E o que minha mãe fez? Comprou uma cama enorme e colocou no meu quarto. E ela empencou de dormir no meio da gente. Gente, vocês têm noção disso? O Robinho no começo enlouqueceu. O Robinho não aceitava. Eu não aceito. Isso é coisa de louco, coisa de louco, coisa de louco. E eu também não aceitava. Eu discutia com a minha mãe, só que o Robinho, por mais, ele saiu de casa, voltou pra casa da mãe dele. E todo mundo ficou sabendo da loucura da minha mãe, que ela queria dormir com a gente no meio. Tipo sanduíche, sabe? A carne no meio, o pão do lado do outro. Tipo isso, sabe? Aí, gente, o Robinho saiu de casa. E a minha mãe ameaçava, se você me deixar, eu vou acabar com minha vida, eu vou fazer e acontecer. E eu não tinha coragem de sair da casa da minha mãe. Aí o que aconteceu? O Robinho teve que aceitar essa situação. Toda vez na hora de dormir, minha mãe dormia no meio, e eu do lado, e o Robinho do outro. E ela dizia, gente, que era por medo. Era por medo, para todo mundo que perguntava, até a família dele. Ela dizia que era medo dele fazer alguma coisa comigo, dele acabar com minha vida, que ele prometia que ele ia fazer isso e ia acontecer. Gente, só que isso foi ficando tão insuportável. Tão insuportável, que eu disse, chega. Eu não quero mais saber. Gente, minha mãe, quando eu falei pra ela, chega, minha mãe disse que ia tirar a vida dela. E vocês acreditam que eu tava tão farta, que eu olhei bem na cara dela e falei assim, faz, mãe, faz o que você quiser, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Gente, tava insuportável, pra vocês verem o meu limite. Eu tinha chegado no limite, eu não tava aguentando mais. E todo mundo me falando, olha, isso que a sua mãe tá fazendo é chantagem, isso é vestígios de narcisismo, com certeza ela é uma mãe narcisista. E depois, gente, eu fiquei sabendo da conversa da minha mãe com uma amiga dela, que elas eram assim, ó, que a minha mãe tava gostando do Robinho. Vocês acreditam nisso, gente? Sim, a minha mãe tava gostando do Robinho. E ela começou a contar pra um, a contar pra outro. Mentiras. Falar que dormia mesmo na nossa cama, que é porque a gente gostava, que o Robinho gostava, que o Robinho ficava dando em cima dela e não sei o que, que ela já tava começando a gostar do Robinho, mas por mim, que ela não ia ceder nunca, que mesmo gostando dele, ela não ia ceder nunca, por respeito a mim. Gente, pra mim, aquela safadeza dela dormir, aquela arrumação dela dormir no meio da nossa cama já era uma falta de respeito muito grande. E quando eu soube disso, gente, pra mim foi o fim, foi a gota d'água. Eu saí mesmo de casa. Saí, fui pra casa da minha sogra. Ok, ela começou a inventar um monte de mentira, gente, um monte de mentira. Começou a falar mal de mim, do Robinho, gente, um monte de mentira. E depois disso, gente, eu criei um nojo da cara da minha mãe. Sabe, eu criei um ranço. Ela dizer que tava gostando do marido da filha, da própria filha dela, do meu marido. Porque a gente tava junto, já era marido, né? Gente, eu criei um nojo da minha mãe. Eu falei, não, isso não é coisa de mãe. Então eu comecei a fugir dela. Eu comecei sabe, não dar atenção pra ela. Eu comecei a me distanciar dela. Ela vive atrás de mim, só que eu não tô nem aí, gente. Eu dou mesmo patada nela. Eu falo mal mesmo pra todo mundo,
entendeu? Eu sou ignorante sim, eu não quero ela perto de mim, eu grito com ela na frente das pessoas, eu falo, não quero você perto de mim, você é uma louca. Gente, eu peguei um ranço, uma raiva tão grande da minha mãe, gente, que eu acho que isso é até pecado. Olha, mas eu não sei, muita gente diz que é pra eu manter a distância mesmo dela, que isso não se faz, isso não é coisa de mãe, que ela é uma louca, que ela pode me prejudicar, sim, pode prejudicar meu casamento, como quase consegue prejudicar o meu casamento, que era por causa dela, gente, as nossas brigas, era por causa dela. A maior parte das brigas era por causa dela, sim. Eu acho que eu tô errada, assim, de tratar ela do jeito que eu trato. Mas, gente, é uma defesa minha. Sabe, é uma defesa, porque a minha mãe, vocês não conhecem ela, vocês não passaram pelo que eu passei na mão da minha mãe. Gente, é coisa de louco, de louco. Não sei, me julguem quem quiser. Eu acho que eu sofri tanto, gente, a forma que eu trato a minha mãe é uma forma de defesa, é pra me defender. Então, amigos, o que é que vocês acharam dessa história? Trouxe pra vocês uma história real, gente. Me mandaram essa história sim pelo e-mail. Recebo muitas histórias pelo e-mail. Se você quer enviar a sua história, tá? Algumas pessoas me mandam pelo Instagram também, pelo direct. Mas eu prefiro, gente, que me mandem pelo e-mail, porque a história vai completinha, tá? Então, eu prefiro que mandem pelo e-mail, porque o e-mail é a minha ferramenta de trabalho. É aqui do YouTube, é onde eu recebo as histórias, tá? O Instagram é mais pessoal. Então, eu prefiro que mandem pelo e-mail. Vou deixar aqui no box de informação e vou deixar também aqui nos comentários, tá bom? E, gente, eu fiquei besta com essa história. Meu pai, isso parece até mentira. Como é que pode uma mãe dormir com a filha e o marido, gente? E ainda mais dizer que eles gostavam e que ela estava apaixonada pelo marido da filha. Gente, é muito complicado essa história. Eu não sei nem o que falar, pelo amor de Deus. Ela é mal educada com a mãe, ignorante com a mãe. A mãe vive atrás dela, gente. E é como ela falou, é uma defesa, uma forma de defesa dela, né? Eu não sei. Gente, é muito complicado. Eu também queria... Pelo jeito da mãe dela, gente, não sei. Acho que a mãe dela precisa de tratamento. Precisa de ajuda, tá? Eu aconselho você a conversar com sua mãe pra ver se você consegue levar ela pra fazer um tratamento. Seja uma conversa normal, você conversar com sua mãe, tipo assim, mãe, você acha certo o que você fez? Você acha que foi bonito o que você fez? Você acha que isso é de uma pessoa normal? Porque pra mim, eu não sei, deixa aqui nos comentários, mas eu acho que não é normal uma mãe agir dessa forma. Eu acho sim que ela pode ser narcisista, né? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, tá? Deixa aqui um comentário pra nossa amiga, pra ver o que... Até às vezes ela pode estar com o coração... mesmo assim na cintura para se defender, mas ela pode estar aflita também, não é? Por dentro. Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Curta, comenta, compartilha. Se você for novo aqui de paraquedas, se inscreve. Ativa o sininho da notificação na opção todos para não perder nenhuma história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!